Tito, capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta, para você visualizar o texto. Nós pregadores, nós remetemos muito ao que diz o texto, não somente no versículo que estamos expondo, mas a todo o contexto, de modo que entendamos plenamente o que o autor bíblico quis dizer. Acompanhe a leitura aí comigo, de Tito 3, a partir do versículo 1, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Para todo esse trecho, eu formulei aqui uma mensagem central que os irmãos devem levar consigo. E diz assim: o testemunho cristão atesta a salvação e gera benefícios a todos. O testemunho cristão atesta, comprova, corrobora a sua salvação e vai gerar benefícios a todas as pessoas ao seu redor. É isso que nós vemos no texto. O texto está dividido aqui em 4 lembranças. Ele começa dizendo, então não era algo novo, nem para Tito, nem para as igrejas ali que já conheciam o apóstolo Paulo, mas não era novo para Tito aquilo. Então são 4 lembranças. A primeira lembrança é a nossa obrigação, está nos versículos 1 e 2. A nossa obrigação diante do mundo, diante de todos os homens, nós temos uma obrigação. Essa obrigação, é claro, está imbuída no nosso testemunho cristão, que é o que devemos apresentar para as pessoas. Não adianta eu pregar o Evangelho, falar das maravilhas de Deus, e isso não for comprovado com aquilo que eu faço. Eu cairei assim, desse modo, eu cairei em descrédito. Eu não posso, como crente, abrir a minha boca, dizer que sou crente, e o meu testemunho, as minhas obras, o modo como eu falo, o modo como eu penso, o modo como eu ando, o modo como eu me visto, não refletir essa verdade, não refletir a salvação que eu professo. Então no versículo 1 e 2 nós vemos essa obrigação, e hoje nós vamos ver no versículo 3 a nossa condição passada. Segunda lembrança, para quem está falando acerca de testemunho cristão, que comprova a salvação, é: primeira lembrança, a nossa obrigação; segunda lembrança, a nossa condição passada. Se os irmãos olharem para o versículo 3, os irmãos vão ver uma lista muito feia. Os irmãos vão ver uma lista aterrorizante. E essa lista, ela descreve o homem degenerado. Descreve o homem sem Cristo. Descreve o homem entregue à sua própria corrupção, à sua própria imundícia, aos seus próprios pensamentos, ao seu próprio modo de viver. É o homem que é dono do seu próprio nariz, ou que pensa que é dono do seu próprio nariz. Esse é o homem degenerado. E graças a Deus existem os versículos 4, 5, que vão apontar, vão demonstrar a figura do homem regenerado, que é a nossa figura. Mas o apóstolo Paulo quer nos fazer lembrar que um dia nós já fomos
degenerados. Nós já fomos inimigos de Deus. Nós já vivemos um nível de maldade tamanha que nos fez praticar essas obras apontadas aqui no versículo 3. Você pode olhar e, pastor, eu vivi isso, eu era assim, eu testemunho de que as características, as qualidades, que o apóstolo Paulo menciona aqui, eu vivi isso antes de ser crente. E isso é importante, isso é muito importante, de modo a distinguir quem somos agora do que éramos no passado. Se eu não souber a diferença, achar que não mudou muita coisa, se as pessoas, porque aqui é o testemunho, se as pessoas olharem para você, agora que você se diz crente, e as pessoas não notarem muita diferença, você não foi alvo da salvação que há em Cristo Jesus. Porque existe uma condição pretérita, existe uma figura em que nós estávamos inseridos, existe um contorno de moralidade ou de imoralidade em que nós estávamos inseridos. Eu me converti muito cedo na vida. Eu me converti aos 8 anos de idade, com a pregação de um outro pastor, não o pastor Marcos. Aos 8 anos de idade, uma pregação acerca do inferno. Eu fiquei com medo de ir para esse lugar, já que ele estava falando do inferno e todas as suas características apontadas pela Bíblia. Eu falei, eu não quero ir para esse lugar, não quero, de jeito nenhum. Eu estava lá no banco, desenhando, não no banco, desenhando na folha, e eu ouvindo a pregação atentamente, eu não quero ir para esse lugar não, aterrorizante. E o pregador falou qual era a solução para não ir para o inferno, e eu criei em Jesus ali, eu quero essa solução, eu quero servir a Jesus, eu quero que Ele seja meu Salvador, eu quero que Ele me livre do inferno, eu quero morar com Ele. E assim, por ser convertido muito cedo, eu não vivi, eu ia falar desfrutei, não nem para desfrutei, eu não vivi muito dessa realidade que é apontada no versículo 3. Por isso que eu gosto de conversar com irmãos que se converteram tarde na vida, porque eu acabo ouvindo deles as histórias mais escabrosas, mais aterrorizantes, e me alegro com eles, porque, pastor, o senhor não sabe do que Jesus me livrou. Não que eu não estivesse inserido nessa condição aqui, aos 8 anos de idade, mas eu não estava ali vivendo em malícia, em inveja. Eu vou explicar melhor aqui. Existe uma progressãozinha nesse texto aqui, existe uma progressão de maldade, uma progressão de perversidade. Se os irmãos olharem, é notável isso daqui. Não é aquele incrédulo que está entregue, o apóstolo Paulo da vida que mata cristãos, ou aquela pessoa que está vivendo na podridão da mais profunda imoralidade. Nem todo incrédulo é assim. Eu, com os meus 8 anos de idade, não era assim. Eu era incrédulo, eu não cria em Jesus, mas eu não estava na podridão, na mais sujidade, não estava vivendo assim. Por isso que eu gosto de conversar com irmãos. Falou, pastor, o senhor não sabe o tamanho da obra de Deus na minha vida, porque eu estava desta forma, sujo, imundo, morto, e o Senhor me lavou, o Senhor me deu vida, o Senhor me regenerou, o Senhor me salvou por completo, e agora eu sou outra pessoa, Eu gosto muito de ouvir esses testemunhos, porque eu não vivi dessa forma. Mas nós vemos aqui, no texto, uma progressão da maldade. Se os irmãos olharem atentamente, os irmãos vão notar. Pois essa é a condição de todo crente. Ninguém nasce crente. Fique claro aqui. Ninguém nasce crente. E filho de crente é incrédulo, não é crentinho. Não creia que você meu filho é um doce de pessoa, é um crentinho. Não,
Ele precisa conhecer o Salvador, ele precisa ter um encontro pessoal e crer com a sua fé pessoal, é intransferível. Crer no Salvador, a fé não é algo compartilhado, não. Então ele precisa crer no Salvador. Então a criança nasce incrédula. Então todos nós desfrutamos dessa condição, mais ou menos. Mas se os irmãos olharem, no versículo 13 ele diz: pois nós também outrora éramos nécios. O que significa nécios? Éramos ignorantes. Nós devemos olhar para os incrédulos, nós devemos lembrar da nossa condição, e todos aqui devem compartilhar isso, porque é o primeiro estágio da incredulidade, é o primeiro estágio da maldade, é a ignorância. É a ignorância. Você já foi ignorante com relação às coisas de Deus? Você já teve o seu entendimento tapado para as coisas de Deus? Alguém te pregava o Evangelho, você, não quero saber disso daí não. Você não entendia as coisas concernentes ao Evangelho. Algumas pessoas que tenham talvez um processo de conversão mais delongado, talvez tenham passado por isso. No começo não fazia muito sentido, eu não conseguia compreender as coisas. Por quê? Porque nós todos éramos ignorantes com relação às coisas de Deus. Todos. Nós éramos nécios. Essa era a nossa condição. Se você abrir a Bíblia aí, em Efésios 4, ele vai discorrer um pouco mais sobre essa condição de ignorante. Efésios 4:17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Gentios aqui não é antônimo de judeu, mas é o pagão. O gentil aqui é o pagão ou incrédulo. Não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, o primeiro estágio de uma pessoa que se entrega à imoralidade, que se entrega à maldade, à perversidade, é a ignorância. E aqui, irmãos, não é, eu fui lá, preguei para a pessoa, agora ela sabe, ela deixou de ser ignorante. Não é isso, não é isso. Ela tem o seu entendimento obscurecido pela sua própria condição de incrédulo, por sua própria incredulidade. E existe uma força maior também atuando, diz lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma força espiritual também trabalhando a fim de que os incrédulos permaneçam incrédulos, permaneçam ignorantes acerca das coisas de Deus. E essa era a nossa condição. A minha condição aos 8 anos de idade era essa. Eu era ignorante com relação às coisas de Deus. Eu era nécio. Essa é a minha condição. Eu tenho que lembrar disso. Por que é importante lembrar disso a fim do testemunho? Porque primeiro, precisa haver uma diferença entre o Isaac de 8 anos e o Isaac de 9 anos. Precisa haver uma diferença no testemunho. E segundo, eu sei muito bem do que o Senhor me livrou, da inutilidade dos meus pensamentos, da futilidade, do obscurecimento com relação às coisas dele. Ele me salvou disso.
Eu não posso esquecer essas coisas, porque se eu esquecer, eu vou começar a viver como um incrédulo, e o meu testemunho cristão vai por água abaixo. Eu tenho que me lembrar da minha condição anterior, pretérita. É interessante notar isso, essa ignorância, esse desconhecimento, essa futilidade dos pensamentos, porque a salvação, ela não é obtida através da academia. A salvação, ela não é obtida através do conhecimento, de buscar conhecimento nos livros. Existia na época dos autores bíblicos, existia uma vertente ideológica que cria que nós alcançávamos a salvação, ou alcançávamos um estado superior, quando nós atingíamos, através do conhecimento, a epignosis. É o conhecimento das coisas. Se você alcançou a epignosis, agora você está salvo da futilidade de viver uma vida inútil e fútil. Você agora. A salvação que há em Cristo Jesus não é obtida por meio do estudo, da academia, não. Nós vamos ver em outra oportunidade que ela é dada pela misericórdia, pela graça, pela benignidade de Deus, não por obras praticadas por nós. Então, enquanto eu estava lá ignorante quanto às coisas de Deus, Ele fez cair dos meus olhos, dos meus ouvidos, os tampões, as escamas, e agora eu entendi o Evangelho. Muitos irmãos compartilham desse testemunho. Nós ouvimos, todo final de ano nós ouvimos profissões de fé, e muitas pessoas dizem: pastor, quando eu ouvi o Evangelho, o doce chamar do Salvador, parece que caíram as vendas dos meus olhos, e eu vi a gloriosa graça do nosso Salvador. A sua condição pretérita era de ignorante, e pela graça de Deus, se você está aqui, você está me ouvindo, é um crente no Senhor Jesus, você não é mais nécio, ignorante. Vá a uma universidade hoje. Você quer ver como a incredulidade deixa as pessoas cegas, deixa as pessoas burras? Vá a uma universidade hoje. Vá. Converse não com os estudantes, converse com os professores. Converse com os professores. E você vai ouvir as mais absurdas ideologias. Como você pode crer nisso? Lembrem-se, essa pessoa, ela é nécia, ignorante quanto às coisas de Deus. Como você pode crer que o mundo, que o universo surgiu de uma explosão de átomos? Essa pessoa, ela é nécia, ignorante quanto às coisas de Deus. Não são poucos professores universitários que creem em duendes. Duendes. Você já viu algum duende? Alguém já viu aqui? Pois é. Vá a uma universidade e converse com um professor. E veja esse estado aqui, estado de ignorância, estado de desconhecimento, de futilidade dos pensamentos. Mas essa pessoa tem PhD, pós-doutorado. Sem a graça de Cristo, a graça redentora de Cristo, a venda nunca vai cair. Nunca. E ele segue, é uma lista feia, né, aqui. São 7 virtudes nos versículos 1 e 2, contra 7 condições, ou 7 características, aspectos do degenerado, né? Ele continua seguindo aqui: desobedientes. Não só ignorantes, mas também nós éramos desobedientes. O que significa esse desobedientes? Você já viu uma criança que não sabe o que fazer? Ela vai fazer o quê? Aquilo que ela quiser. Eu sei que muita criança sabe o que tem que fazer, e mesmo assim não faz. Eu tenho 3 em casa, e
Mas a pessoa que não sabe, a pessoa que tem o seu entendimento obscurecido, ela vai desobedecer a Deus naturalmente, pecaminosamente. É um traço dela. É uma pessoa desobediente. E aqui, se nós considerarmos o contexto do versículo 1, é uma pessoa desobediente também às autoridades. No versículo 1 ele diz: sejam sujeitos às autoridades superiores. Aqui o traço de uma pessoa, na nossa condição pretérita, é de desobediente. Não sei. E se sei, eu desobedeço. Desobedeço claramente. Quer ver exemplos de desobediência na nossa cultura atual? Deus instituiu o casamento. Homem e mulher os criou. Deus uniu o homem e a mulher. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Essa é a instituição do casamento, por quem criou o casamento, o Senhor Deus. Mas vem o homem, ignorante, desobediente. O que ele quer fazer? Nada disso, nada disso. Casamento é entre homem e homem, é entre mulher e mulher, é entre homem e bicho, é entre homem e objetos. Eu não estou exagerando aqui, eu estou só relatando a perversidade do mundo. Outro dia, um japonês casou com uma boneca. É de rir, mas é de chorar, porque parece brincadeira. Teve uma europeia, não lembro que país, casou com um animal. Eu não lembro que animal que era. Casou com um animal. E o Estado reconheceu o seu casamento. Não é que ela casou de mentirinha, de brincadeirinha. Não. Casou, como diziam os antigos, de papel passado. Com um animal. São pessoas desobedientes. Peraí, Deus falou que o casamento é entre homem e mulher? Eu vou fazer diferente. Eu sou desobediente. Eu vou fazer diferente. Agora inventaram um negócio de transgenderismo. Ou seja, você nasceu homem, você pode escolher trocar. E não é só trocar para ser mulher. Não, você pode escolher o que você quiser ser. O que você quiser ser, você pode escolher. E agora estão querendo impor isso às crianças. O Canadá, alguns estados dos Estados Unidos já aplicam bloqueadores de hormônios para que as crianças não desenvolvam traços de homem ou mulher. Então, aquele menino que cresce, começa a se desenvolver, a ficar forte, Não, vamos bloquear isso daí, para que ele lá na frente escolha o que quiser ser, livre dessas pressões até do âmbito físico. Meus irmãos, esse mundo desobedece a Deus a cada segundo. Deus fala: não, é macho, é mulher. Aí o mundo vai: não é, é o contrário. Ideologia de gênero nas escolas, esse papo todo aí querendo alcançar as crianças. Aborto, proteja. Deus é o doador da vida. Deus é quem manda, quem vive e quem morre. Não. A mulher tem esse poder de mandar quem vive e quem morre no seu ventre. Meu corpo, minhas regras. Não é as regras de Deus. Eu vou assassinar bebê no ventre. O mundo está sendo desobediente ao que Deus fez. Até na arte nós vemos isso. Até na arte. Outro dia, foi vendido um quadro por não sei quantos milhões de dólares, ou $1.000, não sei quantos $1.000, um quadro que era uma pintura em vermelho. Era só isso. Era um quadro vermelho.
eu não sei o que significa, não havia beleza nenhuma naquele quadro, e o mundo olha para aquilo e quer piorar as coisas. Há alguns anos atrás, uma exposição de arte colocou homens nus para se apresentarem para crianças, e aquilo era considerado como arte, como belo. Qual é o referencial do crente com relação ao belo? Quem foi o primeiro criador? Quem foi o primeiro escultor? Quem foi o primeiro pintor? Deus. É dele que nós extraímos o que é belo, o que é bom, o que o que tem técnica. Não, o mundo, não, vamos jogar isso tudo no lixo. O que é belo é o que o autor inventa e todos têm que aplaudir. Aplauda. O mundo está sendo desobediente, e essa era a nossa condição antes da graça de Deus, antes da salvação. Em Tito 1,16, vira aí a página na sua Bíblia. Em Tito 1,16, diz assim: no tocante a Deus, não, leia o 15 comigo, leia o 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós devemos tomar muito cuidado, para não nos parecermos com esse quadro aqui, daquele que professa que conhece a Deus, contudo é desobediente, contudo é reprovado para boa obra. O texto que está diante de nós, boa obra aqui, é o nosso testemunho cristão. E o texto segue: eles eram nécios, a nossa condição, né? Nós éramos nécios, desobedientes e desgarrados. O que significa desgarrados? Nós éramos perdidos, desviados, estávamos no caminho, desviados do caminho. Os irmãos estão vendo aqui a progressão, estão acompanhando comigo? Era aquele que era ignorante, aquele que desobedecia, agora ele é um perdido. Ele está numa condição mais grave do que sua condição apenas de ignorante. 1 de Pedro 2,25, ele vai falar dessa nossa condição, como nós éramos. 1 de Pedro 2,25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Antes da graça de Cristo, nós fazíamos o que achávamos que deveria ser feito, o que vinha à nossa mente perdida, impura, nós fazíamos o que bem achávamos. Essa já não é mais a nossa condição, mas era sim a nossa condição pretérita. Eu não sabia o que fazer, então eu fazia o que eu queria, e como meu coração é contra Deus, o coração de um incrédulo é contra Deus, eu sempre ia em que direção? Na direção contrária a Deus. Isso é ser desgarrado, é ir no sentido contrário, é ir no sentido errado. Essa era a minha condição, era a sua condição, você que é crente está aqui. Nós éramos desgarrados. 2 Timóteo 3,13 também vai utilizar esse termo, traduzido de forma diferente aqui. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existem muitos irmãos aqui que estavam ou vieram de seitas, de igrejas que não deveriam ser chamadas de igrejas,
Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, tantas outras igrejas, más igrejas que não ensinam o Evangelho. Você ouve o testemunho dessas pessoas e percebe: pastor, eu não sei como eu segui por tanto tempo aquelas mentiras. Eu sei, irmão, você estava ignorante quanto às coisas de Deus. Você era desobediente e você estava desgarrado, você ia no sentido contrário aos caminhos de Deus. Essa era a sua condição. Pastor, tantos anos acreditando que se eu trabalhasse na obra do Senhor, eu iria para o céu. Tantos anos eu gastei na minha vida acreditando nisso. Você estava enganado. E também enganando, porque muitos criam e evangelizavam nesse sentido. Evangelizavam não, né? Mas falavam dessas crenças. Isso é ser enganado e enganar. Por quê? Porque o nosso estado antes de Cristo, antes da graça salvadora de Deus, era de desgarrados. E aqui ele vai entrar ele vai aprofundar, ele vai descer um pouco mais a linha da moralidade. Está descrevendo você antes de Cristo. Deve haver essa diferença entre você antes e depois de Cristo. Ele vai agora aprofundar, ele vai falar como nós éramos. Ele vai usar aqui a expressão: éramos escravos de paixões e prazeres. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Essa é aquela pessoa que é dada às suas próprias inclinações. É a pessoa que só quer o seu próprio benefício. Pessoa que quer satisfazer todos os seus apetites. E aqui de qualquer ordem. Apetite sexual, o apetite de financeiro. A pessoa só vive para isso. Vejam aqui, eu não estou descrevendo, existe esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa, não. É a maldade que vai imperando na vida da pessoa, até fazê-la descer a esse nível, de escravo de paixões e prazeres. É a pessoa que não se importa mais com outras pessoas, ela só quer saber de si mesma, ela é escrava de si mesma, do seu próprio pecado, ela vive para acumular bens e para poder aproveitar a vida. Já ouviram esse papo por aí? Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viajar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter mansões, porque eu quero viver uma vida de paixões e prazeres. É a vida do hedonista, e é o termo utilizado aqui no texto, é o termo utilizado, é a vida do hedonista, que vive para as suas sensações, para os seus apetites, para as suas inclinações, e ele não diz não para elas. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Lembre-se disso, lembre-se, porque nós vivemos em uma sociedade que oferece muitos recursos, que oferece muitos pratos, por assim dizer, de modo a satisfazer os nossos apetites. Entretenimento à beça, tentações para os olhos, disponíveis num clique de um celular. A pornografia é um mal que está crescendo absurdamente entre os crentes, e é o mundo querendo satisfazer os nossos apetites carnais. É o mundo querendo, volte para a condição anterior, volte. Eu não posso voltar à minha condição anterior. Eu era assim, escravo das minhas paixões e prazeres. Eu não sou mais. Eu não sou mais. Abra sua Bíblia em Romanos 6.
Romanos 6,14. Romanos 6, versículo 6 até o versículo 14. Eu vou ler só alguns versículos. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Agora olha o versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Deve haver uma diferença muito clara nesse campo entre o crente e o incrédulo. Eu não estou mais aqui para satisfazer os meus desejos. Enquanto eu era incrédulo, era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria era isso. Satisfação, tudo isso. Agora não. O cristianismo, meus irmãos, o cristianismo, ser cristão, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Esse é o cristianismo. Se você acha que eu estou vivendo aqui, eu não estou aproveitando o melhor da vida. O melhor da vida do crente é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Esse é o melhor que há para você, se você é crente, de verdade. Se você testemunha de Cristo. Se você se preocupa em haver diferença entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O cristianismo, nós não estamos aqui para aproveitar o bom da vida. Já viram aquele papo? Você tem que fazer o que te faz feliz. Você tem que seguir o seu coração. Se você se sente bem, não tem problema, porque Deus quer que você seja feliz. Já ouviram esse papo? Inclusive dentro das igrejas. Muitas pessoas utilizam esse argumento, aqui é só um exemplo, para até justificar o divórcio. Se você não está feliz dentro do seu casamento, Deus quer que você seja feliz, então se divorcie. Meus irmãos, nós não estamos aqui para sermos escravos dos nossos apetites. Se você não está feliz na condição em que você está, ore a Deus, peça a Deus mudança, direção e aguente a situação. Porque nós estamos aqui não para viver mais, não para nos sentirmos bem. Não, nós estamos aqui para negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos Jesus. Essa é a vida do crente. O cristianismo é autonegação e glorificação de Cristo. E aí ele desce mais um pouco na escala da moralidade. Escravos de paixões e prazeres é a pessoa que só pensa em aproveitar o máximo, em satisfazer os seus apetites, todos eles. Agora a pessoa ela vive na maldade e na inveja, que é os termos que o tradutor utilizou aqui. Vivendo em malícia e inveja. Agora a pessoa já está no lamaçal da maldade e da inveja. Maldade aqui é um termo forte utilizado significa perversidade em sua expressão mais crua. A pessoa ela é má. A pessoa ela não há mais resquícios de bondade nessa pessoa. E ela, além de má, ela é invejosa. Vocês já tiveram que trabalhar, ser colega de trabalho de alguém invejoso? É agradável? É gostoso trabalhar na companhia de alguém invejoso? Especialmente se essa pessoa ela tem o mesmo cargo que você. Está lá, os dois com o mesmo cargo.
Só que essa pessoa ela é invejosa. Aí o chefe fez um elogio a você, a pessoa começou a rosnar do seu lado. A maldade está no coração dela. Ela desceu as escadas, os degraus da perversidade, da maldade. Até que ponto o invejoso vai? Até que ponto o invejoso dá passos? Até o ponto de matar. O que aconteceu com Caim? O que aconteceu com Caim com relação ao seu irmão? Caim matou o seu irmão, porque teve, além de outros problemas, teve inveja do seu irmão. Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Eu vou matar. Vejam a escala da moralidade, a pessoa descendo. Essa era a nossa condição, irmãos. O apóstolo Paulo matou muitos cristãos. Essa era a condição do apóstolo Paulo. Talvez por isso ele se considerava o pior dos pecadores. Ele não esquecia essa condição, ele não esquecia o seu passado. Ele sabia que ele chegou a níveis de impureza, de perversidade. Olha só Efésios 4:31. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, que é a maldade que ele usa aqui em Tito. Agora 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Eu era invejoso, eu era perverso, eu era o próprio mal. Essa era a minha condição antes de Cristo. Dá para descer mais um pouquinho? Na escala da maldade, da moralidade, tem mais um degrau? Tem mais um degrau. O apóstolo termina: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa pessoa, ela deixou o mal tomar conta, de tal forma que agora ela odeia a todos. Ela é uma pessoa detestável. Esse era você antes da graça de Jesus. Esse era você. Uma pessoa detestável, odiosa, ninguém podia tratar com você. E você odiava a todos, tinha um coração mau, um coração em relação às outras pessoas de maldade, de perversidade. Por quê? Porque essa pessoa agora só vive para si mesma. Ela só quer saber de si mesma. Ela só quer saber de satisfazer as suas inclinações, os seus apetites. Ela tem inveja de todos, de tudo e todos. Ela se tornou uma pessoa detestável. Irmãos, essa era a nossa condição antes do Senhor Jesus. Era assim que nós éramos antes da graça remidora nos atingir. Assim nós éramos antes de ouvir o doce chamado do nosso Senhor. Antes que Ele tirasse a venda dos nossos olhos, chamasse ao nosso ouvido: vem. Nós éramos assim. Essa era a nossa condição. E deve haver clara distinção
entre quem nós éramos e quem nós somos. Por quê? Porque o testemunho cristão atesta, comprova a nossa salvação. Eu não posso jamais dizer, eu sou crente, e continuar nutrindo algum traço desse na minha vida. Eu não posso. Não posso. Existem 3 textos na Bíblia, 3 textos que eu quero ler com os irmãos, 3 textos horrorosos na Bíblia, que mostram uma lista de traços perversos, maus, que devem remeter a sua mente a quem você era. Nós vamos ler essas listas. Temos uma lista em Romanos 1, abra sua Bíblia em Romanos 1. Temos uma lista em Gálatas 5, vamos ler depois na sequência. E temos uma outra lista em 2 Timóteo 3. Em Romanos 1 nós temos a primeira lista de traços de pessoas incrédulas, que diz assim, Romanos 1, 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha só, os ignorantes, desobedientes, desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Eu não sei se era, tentando lembrar o nome do teólogo que disse isso, mas diz assim que a punição para o homem que não crê em Deus é crer em qualquer coisa. Essa é a punição. É o que nós vemos nesse texto aqui. Deus não precisou fazer muita coisa. Deus os entregou a sua própria torpeza, a sua própria vileza. Vá. Você não quer crer em Deus? Você não quer ouvir o chamado do Senhor? Tá? Creia no que você quiser. Essa é a sua própria punição. E olha só como esses homens são. Para praticarem o que não deviam. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Existe algum traço mencionado aqui na sua vida? Esses são homens detestáveis, odiosos. Essa era a condição, a nossa condição antes de Cristo. Olha só a outra lista em Gálatas 5. Tem uma outra lista feia aí. Essa lista de Romanos já assustou bastante. Mas em Gálatas 5 também tem uma lista feia. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 1, também tem uma lista feia aí. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esta era a sua condição antes de Cristo, essa era a minha condição antes do Senhor. Eu estava entregue a todas essas coisas, entregue a toda essa condição, essa era a minha condição pretérita, antes da salvação que ele vai mencionar nos versículos seguintes. Nós vamos ver na próxima oportunidade a terceira lembrança para o nosso testemunho cristão, que é a nossa salvação. E eu quero terminar aqui reforçando o contexto não só do capítulo 3, mas o contexto do capítulo 2 também, e de todo o Novo Testamento. Nós vivemos numa cultura perversa. Nós vivemos numa cultura em que a maldade não encontra limites. Nós vemos pais assassinando filhos, mães assassinando filhos no ventre. Nós nos chocamos e ficamos surpresos, tamanha maldade. Parece que o mundo chega no fundo do poço da impureza, da imoralidade, da maldade, da perversidade, e começa a cavar e achar novos meios de ser ainda mais mal. E qual é o nosso papel diante de tudo isso? O que nós fazemos? Quero lembrar para os irmãos que nós não estamos aqui, segundo a carta de Tito e todo o Novo Testamento, nós não estamos aqui para causar um impacto. Isso não é a nossa função precípua, causar um impacto na moralidade, na cultura do mundo. Não. Nós não estamos aqui para sermos relevantes na cultura do mundo, na cultura que nos cerca. Nós não estamos aqui, esse não é nosso propósito como igreja. Por quê? Porque não é a moralidade que vai retirar homens dessa condição. Não é uma cultura boa, uma cultura cristã, uma cultura bela que vai levar homens a sair desse poço de maldade. Não é. O que vai tirar os homens, o que nos tirou dessa condição? A salvação que há em Cristo Jesus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. É isso que vai transformar a nossa cultura. É isso que vai transformar alguém dessas listas horrorosas, horríveis, para um crente, um cristão que testemunha do céu, que testemunha de Cristo, que testemunha da salvação. Não, que nós devemos impactar a cultura do nosso tempo. Esqueça isso, esqueça. O mundo é contrário a Deus, o mundo é desobediente, esqueça. Nós estamos aqui para falar de Jesus, para pregar a salvação que há em Jesus, porque só Jesus pode tirar pecadores dessa condição e inseri-los no céu. Só Jesus pode pegar mortos, pútridos, e dá-los vida, dá-los virtudes, que nós vimos nos versículos anteriores. E nós vamos ver essa salvação na próxima oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tirou da lama do pecado. O Senhor nos tirou do poço de perdidão, de escuridão, de ignorância, de maldade, de impureza. O Senhor nos tirou dessa condição. O Senhor nos lavou, nos regenerou. O Senhor nos deu conhecimento, vida, por meio de Jesus. Obrigado, Senhor. Não nos deixe esquecer a nossa condição pretérita, de modo que o nosso testemunho seja cada vez mais sólido, constante,
firme diante de um mundo cada vez mais perverso. Dá a cada crente aqui, ó Deus, cada crente que ouve essa mensagem, dá intrepidez, um testemunho claro acerca do Senhor, das suas virtudes, o que o Senhor quer implementar em nossas vidas. Haja em nós por meio do Teu Santo Espírito. Tira de nós todo traço de impureza, todo traço do velho homem. Faça morrer, Senhor, qualquer traço, ainda qualquer resquício remanescente do velho homem. E nos leve à imagem do seu Cristo, do seu Filho. Nós oramos em nome dEle. Amém.